Pessoal, então, para a gente iniciar aqui, primeiro colocar todo mundo na mesma linha, né? Sempre ter alguns rostinhos novos. Então, essa reunião a gente sempre busca fazer, né, com o objetivo de ajudar a clínica de vocês de alguma forma. Então, toda sexta-feira, às 16 horas, a gente faz essa reunião aqui, em grupo mesmo, para trazer para vocês essa liberdade de, às vezes, fazer alguma pergunta, né? Conversar aqui com a gente, para ver como que, né, de alguma forma, nós podemos ajudar vocês. Tá? Então, podem sempre se programar aí para esse compromisso, beleza? E aí hoje, né, no caso, a gente tem um convidado especial, né, também temos um assunto que, às vezes, algumas pessoas podem achar um pouco burocrático, que é essa questão de marca e coisa do tipo, porém, na prática, pode salvar o futuro da sua clínica, que é o registro de marca. Então, isso eu falo por experiência própria, né, a gente já passou por algumas experiências, já atendemos alguns clientes que tiveram algumas experiências também, acredito que hoje no mercado, devido também ao crescimento de, às vezes, grandes marcas, grandes franquias, acredito que vocês já devem ter escutado alguma história envolvendo esse assunto também, mas muita gente acredita que por estar usando, às vezes, um nome há anos, acha que esse nome já é dela, né? Já deu ali, já pegou, já virou propriedade. E também uma coisa que é muito comum na odontologia, na verdade, na área da saúde como um todo, é que as pessoas têm nomes muito comuns, né? Então você pega, por exemplo, ali nomes de clínicas, de marcas, vamos dizer assim, e às vezes em Londrina tem, né? E às vezes lá em São Paulo tem também, no Paraná tem também. Então é muito comum você ver, né, nesse mercado de profissional da área da saúde, as pessoas com o mesmo nome, tá? Então, a verdade, gente, é que se esse nome que você, por mais que já usa há anos, tá, ele não estiver registrado, não é seu, tá? E aí você pode perder esse nome a qualquer momento, e quando eu digo perder, não é tipo, perder a placa da clínica, perder o prontuário que você usa, perder lá a sua comunicação visual. Na verdade, é basicamente perder tudo, né? Porque às vezes você ficou anos ali fazendo um trabalho na sua marca e você perde, porque você tem que trocar, às vezes fazer um rebrand ali, fazer toda uma comunicação nova, né? E fora, falando também, correr o risco de enfrentar processos judiciais. Então a gente está falando de, às vezes, ter que fazer todo o investimento novamente naquilo que você já fez para construir a tua marca, novamente ainda gastar com uma comunicação nova, fachada, fazer todo o trabalho para você comunicar que você precisou mudar de nome, né? Então imagina, não espero que vocês passem por isso, tá? Mas imagina só que vocês passaram anos construindo essa autoridade, esse nome de vocês, investindo em anúncios, criando campanha, aparecendo na sua região, aparecendo na TV, fazendo rádio, aquela coisa toda, e aí de repente vocês recebem uma notificação falando que o nome que você achava que era de vocês, ou que às vezes comprou um negócio achando que tinha essa propriedade, né, que pode acontecer também, né, não é de vocês. Então daí, nesse momento, não tem muito o que fazer, né, então tem que recomeçar de fato, né, é tudo de novo, e aí às vezes ainda até pode pagar um certo processo, vamos dizer assim, ter um certo custo, por estar usando o nome de uma outra pessoa sem autorização. Tá? Isso não é algo distante, a gente já viu acontecer com outras clínicas, tá? Grandes marcas também já até passaram por algumas coisas parecidas, por às vezes usarem nomes parecidos, similares e tudo mais, tá? Então tem que tomar cuidado aí com isso. Por isso que a gente considera que esse tema, ele é urgente, é um tema muito importante, tá? Então a gente quer trazer alguém aí que é especialista. Né? E a gente fala muito sobre como se isso fosse um seguro. Né? Porque às vezes o brasileiro tem essa mania, né? De às vezes acha que nunca vai acontecer, eu não preciso. Mas a questão é que se um dia precisar, você vai se arrepender de não ter feito antes, entendeu? Então, por isso que a gente quis trazer esse assunto aqui, para evitar que isso não aconteça com vocês, né? Pelo menos a nossa parte a gente faz, né? Que é trazer o conteúdo aqui para vocês, trazer o conhecimento aqui para vocês, e aí, se vocês vão usar, se vocês vão, né, colocar em prática, daí já é com vocês. Tá, então, para tratar desse assunto, eu trouxe aqui um convidado muito importante, né, um parceiro que é especialista aí dentro dessa área, que já ajudou outras empresas, inclusive clínicas odontológicas nesse processo, e que vai mostrar junto aqui com a gente algumas dicas práticas para tentar ajudar vocês nisso, tá, nessa jornada, trazer um pouquinho mais de conhecimento aqui em relação a isso, e no final também a gente vai deixar aí um bônus, um brinde especial para também, né, ajudar vocês nessa jornada, beleza? Então, Carlos, primeiro agradecer aí
pelo tempo, pela disponibilidade, tá? E fica à vontade aí para falar sobre o teu trabalho. Perfeito, Matheus. Eu que agradeço pela oportunidade de estar aqui, agradeço por todos que estão aqui, né? Eu que são empresários, eu sei que a vida de empresário não é fácil, né? Então, se você disponibilizou o tempo para estar aqui buscando algum tipo de conhecimento mínimo, a gente precisa agradecer, né? O que a gente tem de mais precioso hoje é o tempo, né? Então, vocês se dispuseram a estar aqui. E da minha parte, vamos lá, vamos fazer literalmente um bate-papo, tá? A minha ideia foi desconstruir toda essa parte jurídica mesmo, e a gente fazer um bate-papo entre empresários mesmo para mostrar a importância do registro de marca, tá? Então, o tema da palestra, ele já começa descomplicando o registro de marca. Eu vou começar a compartilhar aqui, e aí a gente dá um start inicial, tá bom? Beleza, eu te aviso aqui a hora que começar a compartilhar, tá? Legal. Ainda não está aparecendo. Vamos ver. Aí, acho que vai começar a aparecer. Boa, tá aparecendo e já tá na tela cheia, beleza? Legal, legal. Então, pessoal, o tema desse nosso bate-papo hoje, tá? É literalmente descomplicar o registro de marca. O registro de marca é sempre tratado como algo muito burocrático, como algo que demora muito tempo, como algo que está longe dos pequenos empresários, é para grandes empresas, não é para pequenas empresas, mas a ideia é trazer isso para vocês hoje e desmistificar tudo isso, tá? Porque isso são mitos criados pelo próprio mercado, tá? Antes da gente entrar na palestra, eu queria fazer só uma breve apresentação, tá? Acho que quem sou eu, sou o Carlos Alberto, sou advogado, tá? Sou formado pela Universidade Presbiteriana Mackenzie, sou de São Paulo, só que há 9 meses estou morando aqui em Londrina, né? Então, a gente tem uma unidade do escritório lá, e a gente montou uma nova unidade aqui em Londrina, porque a gente entende que tem muito mercado para trabalhar, tá? Eu sou pós-graduado em propriedade intelectual, que é exatamente essa área de atuação de criações, né, de proteção das criações intelectuais, né, pela Escola da Advocacia de São Paulo, e também participei do mestrado em propriedade intelectual na USP. Pessoal, hoje eu sou sócio da Clarity. A Clarity Marcas é um escritório moderno, totalmente disruptivo, onde nós buscamos, né, trazer soluções criativas e descomplicadas para as criações dos nossos clientes, tá? A gente trabalha com uma gama enorme de clientes que registram marcas, franquias, que tem vários tipos de criações, direitos autorais e afins, né? Então, a gente trabalha com publicidade entre empresas que fazem contrato com digitais influencers. Então, tudo isso a gente percebe a importância de você fazer ali a proteção desses direitos, tá? E a Clarity vem ajudando aí, ao longo desses 7 anos de existência, a proteger vários ativos de propriedade intelectual desses empresários. Vamos lá, vamos entrar agora no que realmente importa, feito essas considerações iniciais. O que é marca, pessoal? Marca, a gente pode trazer ela aí sobre diversos vieses, né, sobre diversos conceitos, tá? Juridicamente falando, marca é um sinal capaz de identificar um produto ou um serviço e distinguir de outros de igual natureza. Ou seja, basicamente, a marca ela é um sinal empresarial criado para distinguir a sua empresa do seu concorrente, tá? Desde que a gente acorda, né, a gente está cercado de marcas o tempo inteiro. Então, você acordou, você pegou a sua escova de dente, você vê uma marca. Você pegou o seu creme dental, tem uma marca ali. Você pegou o seu sabonete, tem uma marca. Você foi fazer o seu café, tem uma marca ali. E boa parte das escolhas que a gente faz para os produtos que a gente vai consumir, para os produtos ou serviços, eles são baseados na marca, porque a marca, ela traz ali um viés de qualidade, né? Quando você vê várias marcas, você já começa a atribuir para essas marcas. Essa marca é boa, essa marca é ruim, essa marca eu me identifico. Então, hoje, o que a gente pode falar? A marca é o DNA do seu negócio, tá? É a forma como o público, como o consumidor, identifica a sua empresa, como o público consumidor identifica os seus produtos, como o público consumidor identifica os seus serviços, tá? A marca para o empresário, ela é um dos ativos empresariais mais importantes, tá bom? Na legislação brasileira, o que a gente pode registrar como marca, tá? Aqui a gente tem um ponto de
um ponto de diferenciação com outros países, porque aqui no Brasil, a gente só pode registrar como marca aqueles sinais que são visualmente perceptíveis, ou seja, eu preciso necessariamente ver aquele sinal. Por que que eu digo isso? Porque, por exemplo, nos Estados Unidos, a gente consegue ter uma proteção maior do que seria a marca. Lá existem, por exemplo, as marcas sonoras. Eu posso fazer o registro de uma marca sonora. Eu acho que todos conhecem, né, todos aquele tum-dum da Netflix ou aquele plim-plim da Globo. Quando você ouve o plim-plim, você necessariamente já remete à Globo. Mas tem alguma coisa ali, Carlos? Eu vi alguma coisa? Não, eu ouvi. É uma marca sonora, tá? Só que aqui no Brasil a gente não consegue fazer esse tipo de registro, tá bom? Então, para registrar a marca aqui no Brasil, são aquelas que são visualmente perceptíveis, tá? Aquelas que eu consigo visualizar. Pessoal, esse ponto aqui que eu queria trazer para vocês, eu acho que aqui esse slide ele tem uma grande virada, tá? Eu acho que se eu pudesse falar para vocês, resumir a minha apresentação e falar, eu acho que vocês precisam guardar um ponto da apresentação toda, eu falaria que é exatamente esse ponto, tá? A marca tem valor, pessoal. A marca é um valor da empresa, ela é um ativo estratégico da empresa. Eu ouço muitas vezes muitos empresários tratando a marca com, não digo que seja com desdém, mas não com o valor que ela merece, porque assim, ele criou a marca, ele investiu naquela marca, ele criou o Instagram, ele criou a fachada, e aí, se der um problema, eu mudo. E aí ele está investindo 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos, às vezes 10 anos, e todo esse investimento ele pode acabar perdendo. Então, pessoal, a gente precisa entender que a marca ela é um ativo da empresa. Assim como a gente olha outros bens da empresa, outros bens materiais, a gente tem que olhar para a marca, que é um ativo imaterial, com muito carinho, porque é ela que traz essa relação entre o público consumidor e a sua empresa. O público consumidor ele vai ser captado ali através da sua marca. O que vai gerar valor para o público, para a sua empresa, é a sua marca. E fazendo aqui uma análise, quando a gente ouve falar das empresas mais valiosas do mundo, essa avaliação, pessoal, ela é feita através do valor da marca. Então, se você pega a Apple, é uma marca que vale 1,29 trilhões de dólares, ou seja, o valor da marca ela é muito maior do que, de repente, todo o maquinário que a Apple tem. A gente pega o Google, 994,1 bilhões de dólares. E aqui, pessoal, não estou trazendo o valor da empresa, tá? Isso aqui é o valor da marca, porque quando você fala de empresa, necessariamente um dos ativos mais importantes é marca, tá? Então, a marca, ela tem um valor intangível, ela tem um valor extremamente importante. Existe um caso recentemente, não sei se vocês vão lembrar, não sei se aqui em Londrina era tão forte, mas essa marca era muito forte em São Paulo, tá? Que era uma marca chamada Contém 1 Grama, é uma marca de maquiagem. O que aconteceu? Essa empresa cresceu, no meio do caminho ela acabou se endividando, ela entrou numa recuperação judicial, posteriormente foi decretada a sua falência, e aí começaram ali alguns leilões para leiloar os ativos dessa empresa. Então, foram leiloados máquinas, vários ativos que essa empresa tinha. E o ativo mais importante, o ativo mais procurado no leilão, foi justamente a marca Contém 1 Grama. E aí, essa marca foi arrematada num leilão por uma empresa de tecnologia, né, por uma startup, na verdade, e aí eles começaram um novo trabalho. Mas você percebe, pessoal, que eles não compraram a empresa inteira. Eles compraram a marca, só a marca. Infelizmente, o valor da transação não foi divulgado, mas para você perceber que a marca, por si só, ela é um ativo muito importante, que ela pode gerar futuramente um valor financeiro muito grande para a sua empresa, tá? Imagina que você vai vender a sua empresa e você não tem a marca registrada, ou seja, você já perdeu muito. Você já não tem ali um dos ativos mais importantes para você poder monetizar nessa transação. Ô, Carlos, só para complementar também uma experiência pessoal que eu tive, recentemente também eu vendi uma das empresas que eu tinha, e na negociação eu agreguei muito valor por conta da marca que eu tinha. Então, assim, já era uma marca que tinha 5 anos ali, consolidada. Então, o que eu digo marca também, né? Então, avaliação no Google positiva,
né? A gente tinha comentários muito positivos, nenhuma avaliação no Reclame Aqui, iFood, no caso, era uma empresa do ramo alimentício positivo também, então tudo, né, uma marca ali minimamente boa, né? E aí, no caso, rede social ali, número de seguidores, até tinha alguma coisinha, mas nem era expressivo, mas assim, tinha uma marca, eu consegui colocar ali, olha, isso aqui é um nome, né, isso aqui, eu tenho tudo isso aqui, quando você comprar a empresa, vai, entendeu? Então, no final, o que tinha na empresa? Eu estava passando, claro, os equipamentos, as coisas do tipo, a minha base de clientes, mas ele comprou o acesso, ele comprou todo o Google Meu Negócio, ele comprou todas as redes sociais, ele comprou tudo, né? Só que ficaria muito ruim se eu fosse vender e não ter a marca, né? E eu não conseguir passar para ele, por exemplo, o nome, né? Tanto que ele tentou comprar outras empresas e ele falou, olha, eu tentei comprar outras empresas e eu gostei da de vocês, por quê? Por conta da marca, eu já fui cliente de vocês, sei da qualidade, já tive experiências ali, e também porque quando eu fui comprar outras, o pessoal não tinha essa questão da marca. Então, por exemplo, era uma coisa, tipo, muito do nome da família e que nunca foram atrás para ver isso. Né? Então não era assim uma coisa profissionalmente falando formal, né? Não tinha esse cuidado, entende? Então eu passei por isso, né? E posso falar para vocês que isso de fato você consegue agregar muito valor quando você tem, por exemplo, se eu estimo, tá? Que se eu não tivesse tido esse cuidado, o valor do negócio na venda eu teria perdido assim muito. Tá? Vamos colocar aí pelo menos 60% do valor só por não ter isso, só por não ter tido esse cuidado, entendeu? Então, para mim, né, na minha experiência, isso com certeza agregou muito. Perfeito, Matheus. Não só na sua, viu? A gente vê essas transações acontecendo o tempo inteiro, tá? E é o que você falou, porque se você olha pelo viés do empresário, porque se você está comprando alguma coisa, você já quer comprar segurança. Se você compra uma empresa que já está com a marca registrada, você está extremamente seguro, né? Fora que você leva de quebra tudo que você falou. Credibilidade, tempo de mercado, a própria clientela. Se você não tem segurança, a marca não está registrada, você pode perder a qualquer tempo, é muito mais fácil pelo viés do empreendedor montar um negócio do zero, economizar ali um valor, de repente, muito maior. Agora, quando você compra uma marca, né, que nem a sua, uma empresa, marca registrada, empresa redonda, dando faturamento, certinho, cara, o valor de mercado aumenta, triplica, dobra muito. Boa, só para complementar aí, pode ser. Perfeito, não, foi muito pertinente o que você trouxe, porque é o dia a dia, né? Que a gente quer mostrar aqui para as pessoas é exatamente isso, as coisas que acontecem no dia a dia. A gente teve um cliente no escritório que ele tinha a marca registrada, ele era uma indústria, né, de papel higiênico, e uma grande indústria de São Paulo criou uma marca muito parecida com a do nosso cliente. Tá? A gente, infelizmente, não pode falar o nome, mas é uma grande indústria de São Paulo. E a época que eles criaram essa marca, esse concorrente, eles contrataram uma dupla sertaneja para fazer a propaganda. Então, eles investiram muito dinheiro. E a gente começou a monitorar aquela situação e passou isso para o cliente. Então, a gente ficou ali, vamos ver o que vai acontecer, né? Processo do NPI, a gente se opôs, e aí, no final de tudo, a marca dessa indústria foi incluída no NPI. Depois de um tempo, eles viram que eles não conseguiam a marca, eles fizeram proposta de compra da marca para o nosso cliente. Eles fizeram proposta de compra da empresa, não. Eles fizeram uma proposta de compra daquela marca específica, porque o que eles já tinham investido só de publicidade, eles iam perder muito no mercado se eles tivessem que trocar marca. Então, você percebe que um ativo da sua empresa registrado, ainda que você não venda, né, a empresa inteira, em algum momento ele pode te gerar algum lucro absurdo. Tá? E nesse caso, o cliente, como ele já era uma indústria, e aí a gente está falando de outros números, ele se deu muito bem nessa negociação. Pessoal, mas voltando aqui, né, o que todas essas marcas que eu apresentei ali, que tem valores exorbitantes, têm em comum? Elas estão registradas, tá? Porque se não estivessem registradas, esse titular não teria a propriedade dessa marca, tá bom? Mas aí vocês devem estar perguntando, pô, legal, Carlos, legal, Matheus, vocês estão falando aqui de registro de marca, você trouxe grandes empresas, mas eu ainda, né, sou uma pequena ou uma média empresa, estou começando, será que o registro de marca é para mim?
E eu posso responder que sim, pessoal, o registro de marca é para toda e qualquer empresa, tá? Inclusive, o que a gente recomenda aqui no escritório é que o registro de marca seja feito no início do negócio. Por quê? Porque você não fez tanto investimento. Então, se eventualmente não der certo aquele registro, você não perdeu tanto, tá? Imagina que você está aí utilizando a marca 1 ano, 2 anos, 3 anos, crescendo, e aí você vai fazer o registro daqui 5, 6 anos, e você não consegue aquele registro, tá? Então, o melhor momento para você fazer o registro de marca é, de fato, quando você é pequeno, porque você está consolidando essa marca, quando você está iniciando o seu negócio, tá? E aí, trazendo dados aqui do próprio INPI, que é um relatório que o INPI, ele divulga anualmente, então esse relatório foi divulgado em janeiro desse ano, com o perfil das empresas que fizeram o pedido de registro no ano de 2024, tá? Ao total, pessoal, salvo engano, foram feitos 440 mil registros de marcas, tá? Desses 440 mil registros, 50% foram feitos por microempresários, ou seja, são pequenos empresários, microempresas ou empresas de pequeno porte. 29% foram feitas por pessoas a pessoa que literalmente está começando, né? Ela não tem nem a empresa ainda constituída, ela ainda nem conseguiu dar esse passo de constituir uma empresa, mas ela já está preocupada em realizar o registro da marca dela. Então, se a gente pegar esses dois valores, a gente consegue perceber que 79% de tudo que é pedido no INPI é pedido por pequenas e médias empresas ou pessoas físicas, ou seja, o seu próprio concorrente. Então, aqui a gente pode perceber que está existindo uma consciência muito maior do pequeno e médio empresário, enquanto grandes empresas fizeram 18% de registro de tudo que foi feito no INPI. Esses outros 3% provavelmente são empresas sem fins econômicos. Então, você pega associações, cooperativas, que são pessoas jurídicas, mas elas não têm o viés empresarial, tá? Mas então a gente consegue perceber aqui pelos dados do INPI que o registro de marca é, de fato, para pequena empresa, tá? Tanto é que 80%, 79% aqui do que foi pedido por pequenos e médios empresários. Então, pessoal, a gente precisa abrir o olho porque a probabilidade do seu concorrente acabar saindo na sua frente quando o assunto é registro de marca, isso é muito grande. E aí, feita essa introdução inicial, agora acho que a gente passa para algo que é mais palpável, assim, para o empresário, que é, de fato, falar sobre as marcas, falar sobre as formas de apresentação da marca. A gente recebe muitos clientes aqui no escritório que sempre tem muita dúvida, né? Carlos, quais são as formas ali que eu posso ter uma marca? Então, a marca, ela pode ter aqui, basicamente, 5 formas, tá? As 3 primeiras formas são as mais comuns, e as outras 2 formas são, basicamente, uma exceção, tá? Mas a primeira forma, você pode ter uma marca que é uma marca nominativa, tá? Ou seja, eu vou lá no INPI e peço o registro apenas do nome, tá? Se você pegar, por exemplo, as marcas de medicamentos, você vê que eles não usam logo ali, eles usam uma embalagem, mas não usam logo, eles usam muito a marca na forma nominativa. A gente atende aqui no escritório alguns clientes da indústria, que eles são mais voltados para farmacêutico, nutracêutico, a gente faz, a maioria dos registros da marca deles é feito na forma nominativa, tá? Então, você pode fazer o registro ali do nome. Tem também a marca figurativa. Eu criei uma figura. Ela pode ser uma marca? Pessoal, com certeza. Se você pegar a maçãzinha mordida da Apple, você não precisa nem estar escrito Apple embaixo, você já sabe que é daquela marca, você já sabe que é daquela empresa, você já consegue atrelar aos produtos da empresa. Da mesma forma, esse certinho da Nike, né? Se você olhar isso aqui, não precisa vir escrito Nike, porque a probabilidade de você associar a empresa a essa figura é muito grande. Então, criou uma figura, algo nesse sentido, é totalmente passível de ser registrado, tá? E a gente tem a marca mista, que aí aqui é uma junção, pessoal. A marca mista, você pega a marca nominativa e a figurativa e cria uma junção delas, tá? E aqui eu tenho tanto o registro do nome, quanto o registro do elemento figurativo, tá? Quanto o registro ali da figura. Então, se a gente pegar aqui a marca do Burger King, você vê que tem um Burger King ali destacado, mas você tem a figura ali de um hambúrguer. A da Nike, a da Adidas, você vê que tem as 3 figuras da Adidas, né? Tem o nome escrito Adidas, mais as 3 figuras.
E a da Coca-Cola, a pessoa fala, pô, Carlos, mas não tem desenho aqui. Só que, pessoal, você percebe que existe toda uma estilização na letra? Quando a gente pede a nominativa, a gente pede só o nome sem nenhuma estilização. Quando eu crio uma marca, ainda que ela não tenha uma figura acompanhada, mas ela é totalmente estilizada, ela entra na figura da marca mista, tá? E aí, por fim, a gente tem duas marcas aqui que não são muito comuns, mas elas existem, tá? Existe uma marca que é chamada de marca tridimensional, são marcas que são aplicadas em produtos, tá? Você consegue perceber que esse rótulo, esse potezinho da Yakult aqui, ele não precisa vir escrito Yakult, porque você já sabe que é da Yakult, ou essa garrafinha, ela não precisa estar escrito Coca-Cola, porque você já sabe que é da Coca-Cola. Então, eles criaram uma forma plástica ornamental, uma forma ornamental de um produto, só que esse produto ficou tão conhecido, a forma desse produto ficou tão conhecida, que ela passa a identificar aquele produto pelo público consumidor, independente dele estar com a marca principal ou não, tá? Então, isso é uma marca tridimensional, tá? E a quinta forma de marca é o que a gente chama de marca de posição. Isso aqui é muito novo no Brasil, pessoal. Isso aqui existe um debate muito grande lá fora, mas é quando eu pego basicamente a minha marca ou alguns elementos e coloco ele em uma posição estratégica e o público começa a me identificar sempre naquela posição, ou a minha marca, né, ou aquele objeto que eu criei. Por exemplo, esse tênis da Oakley foi a primeira marca de posição que foi registrada no Brasil. Isso é muito novo, começou basicamente o ano passado, o INPI aceitar a marca de posição. Aqui, você percebe que existem 3 ilhoses, né, esses 3 furinhos aqui no Oakley. E eles usam isso basicamente desde que a empresa nasceu. Então, quando você pega um Oscar, você percebe que esses 3 furinhos, eles fazem parte da cultura dos produtos dessa empresa. Então, o público consumidor já consegue identificar que quando tem esses 3 furinhos na frente, o tênis é o da Oscar, tá? Pessoal, vocês estão por aí? Só para ver se vocês estão por aí. Sim, sim. Eu achei interessante isso, porque realmente era uma coisa que a gente nunca tinha ouvido falar, assim. Porque normalmente quando fala de marca é algo visível, nome, ou, né, no caso, às vezes o pessoal fala até que é debatido o cheiro, né, cheiro, Sim, marketing tem marca olfativa. Agora essa questão desse furinho estratégico ali, até já tive, né, a oportunidade de ter alguns produtos da marca, nunca reparei. Então é algo para a gente ficar... Você tem algum outro case assim mais comum? Por exemplo, esse ali é uma garrafa, o que é aquilo ali? É uma cafeteira. Aí, Entendi. o próprio NPI trouxe no manual de marca, que é o que eu comentei. Lá fora já existe um debate muito grande por conta disso. Não sei se vocês conhecem um estilista chamado Labutin, ele tem um sapato que ele coloca o solado vermelho. Entendi. E aí, isso agrega muito valor. Os sapatos são caríssimos, e eles tentaram registrar, eles conseguiram esse registro lá fora, e eles vieram para o Brasil, como uma marca de posição. Então, o solado é vermelho. Aqui no Brasil, a Pioli, eles não conseguiram registro, porque o NP falou que eles não poderiam conceder aquela cor de forma exclusiva. Só que eles são muito conhecidos por isso, então eles estão brigando. O da Oscar foi o primeiro caso que, de fato, o INPI concedeu, tá? Mas tem da calça jeans da Levi's, que o bolso é numa posição estratégica, tem um detalhezinho ali, é sempre desde que a marca criou, a etiqueta é sempre no bolso, eles também estão brigando por marca de posição, então logo, logo a gente vai ter muita coisa aí no mercado. E aí pegando esse gancho, só para o pessoal entender, tipo, mas por que fazem esse registro se é uma coisa tão incomum? Mas é justamente por isso, imagina, sei lá, o maior concorrente da empresa, né, pegar essa coisa que estava desde o início, que eles tinham esse diferencial, ir lá e registrar primeiro que eles. Imagina se essa empresa ela não tem essa preocupação e o concorrente ele sabe disso e está só esperando, está só acompanhando, né, a movimentação. Aí o concorrente faz isso, perde uma essência, porque né, não é mais permitido usar, e daí tem até processo, coisa do tipo, só por daí, né, por uma questão de saber desse conhecimento, né? Exatamente, exatamente. Quando se trata de ativo, de criação de propriedade intelectual, a gente tem que ser muito rápido, né? A gente tem que ser muito rápido na proteção, porque uma vez que você coloca no mercado, a probabilidade dos concorrentes começarem a imitar aquilo ou ser muito mais rápido que você é muito grande.
Pessoal, então, superada essa parte da apresentação das marcas, né, vamos passar aqui para a gente entender como que esse direito de propriedade, porque a marca ela é uma propriedade, ele é adquirido aqui no Brasil, tá? Você adquire a marca, tá? E isso aqui não sou eu que estou falando, é o artigo 29 da Lei da Propriedade Industrial. Então, a gente tem uma lei que regula toda essa questão das marcas, de boa parte dessas propriedades industriais. E aí ela fala que a propriedade da marca adquire-se pelo registro validamente expedido, conforme as disposições da lei. A gente vai perceber lá na frente, eu vou voltar nisso, Nacional da Propriedade Industrial, o NPI, onde você faz o registro da marca, tá? Então, com isso aqui, a gente já sabe que o registro necessariamente precisa ser nesse órgão próprio. Com isso, a gente já consegue, pessoal, trazer aí, quebrar uma série de mitos, tá? Porque se eu estou falando que o registro da marca ele é feito no INPI, que para a marca ser minha, ela é uma propriedade, para ela ser minha, eu ser dono exclusivo daquela marca, eu preciso fazer o registro daquela marca, então eu já consigo aí tirar da frente, né, desmistificar várias situações que muitas vezes a gente ouve, tá? Então vamos lá. Se eu preciso registrar no INPI, o registro de marca ele não se confunde com a abertura do CNPJ. Tá? Esse aqui eu acho que é o número 1 que a gente mais ouve no escritório. A gente sempre ouve o empresário chegar falando, mas eu já tenho o meu CNPJ aberto. Só CNPJ e marca são institutos empresariais diferentes, tá? Se a gente fizer aqui uma analogia, o CNPJ, ele é a certidão de nascimento da empresa. Então, estou empreendendo como pessoa física. Fui até a junta comercial do meu estado e quero regulamentar minha questão jurídica, quero abrir a minha empresa. Eu vou abrir o meu CNPJ. Então, deixei de exercer a atividade de empresário como pessoa física e passei a exercer como empresa. Então, eu tenho personalidade jurídica. Tá? Então, a abertura do CNPJ, ele é o marco de que você agora exerce aquela atividade através de uma empresa. Tá? E isso tem muito mais a ver com o fisco, com fins fiscais, do que com qualquer tipo de proteção, tá? Porque uma vez que você abre o seu CNPJ, que você vai ter que pagar tributo através daquela empresa, tá? Então, o CNPJ não se confunde com marca, tá? São institutos diferentes, são órgãos diferentes que regulam. Para você fazer a abertura, você tem que ir na junta comercial, para você registrar a marca, você tem que ir no INPI, tá? Paralelamente a isso, pessoal, o nome empresarial, ele também não se confunde com marca, tá? Eles podem até ser idênticos, eu posso até falar para o meu contador, eu quero ver se está disponível esse nome empresarial que corresponde à minha marca, mas não necessariamente eles são a mesma coisa, tá? Eles são institutos diferentes, porque enquanto a marca ela identifica o seu produto ou serviço, o seu nome empresarial, ele identifica você empresário nas suas relações com outros empresários, tá? Então, vamos pegar um exemplo prático aqui. Vamos ver se vocês conhecem essa empresa que eu trouxe, se chama Alshow Empreendimentos e Participações Limitadas. Alguém? Não faço ideia. Alguém quer chutar? Alguém quer tentar? Eu até achei que era fictícia. Não é, essa empresa existe e ela é a maior franquia do Brasil. Alshow. Exatamente. Entendi. O nome empresarial da Cacau Show, pessoal, é Alshow Empreendimentos e Participações. É assim que vai no contrato entre a Cacau Show e os seus distribuidores, é assim que vai no contrato entre a Cacau Show e os seus franqueados, mas a marca que identifica o produto da Cacau Show, os produtos e os serviços da Cacau Show, é a própria Cacau Show. A marca é diferente, né? Então, o nome empresarial é Alshow e a marca deles é Cacau Show. Né, para você ver o poder da marca. Às vezes o nome empresarial ninguém conhece, mas você fala da marca, eles são gigantescos. Paralelamente a isso, pessoal, o registro de marca também não se confunde com o nome de domínio, tá? O nome de domínio, ele é o seu endereço na rede mundial de computadores. Então, existe um órgão próprio para isso, onde você vai até esse órgão, faz uma pesquisa, se esse nome estiver livre, você faz a compra. Ele não passa por nenhuma análise, por nada, tá? O nome de domínio, ele também pode ter uma correspondência com a marca. Na maioria das vezes tem. Eu quero um nome de domínio que seja exatamente idêntico à minha marca. Mas eles não são institutos idênticos, tá? O nome de domínio identifica a sua empresa na rede mundial de computadores e a marca identifica os seus produtos e serviços. E a última coisa que a gente mais ouve, né? Esse outro, um rol maior ainda, mas a gente trouxe os principais,
Mas outra coisa que as pessoas confundem muito com o registro de marca é você ter o arroba nas redes sociais, tá? Seja no Instagram, seja no Facebook, seja no TikTok. A gente ouve muito o pessoal falar, eu tenho o meu Instagram, ele já tem 50 mil seguidores. Você não está protegido. Se você não te fizer o registro da marca e corresponder ali, você não está protegido. O arroba do Instagram por si só, ele só mostra que você tem aquele perfil naquela rede, tá? E se eu tiver o registro da marca, eu posso ir até o Instagram, por exemplo, e pedir para o Instagram remover o seu perfil. E a gente faz muito isso na prática, a gente faz muito isso no dia a dia, tá? Legal. Agora a gente passa para o âmbito de proteção da marca, tá? Basicamente, isso traz bastante dúvida. Carlos, eu tenho a marca registrada. Eu estou protegido aonde? Eu estou protegido no meu estado, eu estou protegido no Brasil inteiro, eu estou protegido nos países lá fora. Então, vamos lá, pessoal, vamos lá, vamos ver o que a lei fala, tá? O artigo 129 da Lei da Propriedade Industrial fala, ó, o registro de marca confere ao seu titular o direito de uso exclusivo em todo o território nacional, tá? Então, assim, uma vez que você tem o registro da marca, não importa se você está em São Paulo e o seu concorrente está no Amapá. Se você tiver o registro, você consegue notificar esse concorrente para ele deixar de utilizar. A gente ouve muito isso no escritório, muitas vezes, quando nosso cliente está aqui, por exemplo, em São Paulo ou está no Paraná, a gente identifica um registro e ele fala, mas esse registro é do Rio de Janeiro, não vai confundir, o meu negócio é local. Mas eu preciso entender que se esse titular tem o registro da marca, ele tem a prerrogativa, ele tem o direito, tá, de fazer com que você cesse o uso, tá? A própria lei fala, ó, o direito de uso exclusivo. Então, se você tiver uma marca forte, se você tiver uma marca bem elaborada, que não seja constituída por termos genéricos ou termos de uso comum, a tendência é você ter o uso exclusivo dessa marca em todo o território nacional, tá? Então, com isso, a gente já consegue responder algumas perguntas, tá? E a proteção em outros países? Porque muitas vezes a empresa nasce pequenininha, ela vai crescendo e ela rompe fronteiras, né? A gente tem vários clientes aqui do escritório que hoje migraram para outros países. A gente tem um exemplo, por exemplo, que é a Powered by Coffee, não sei se o pessoal aqui gosta de CrossFit, mas eles são líder de mercado em artigos do vestuário para CrossFit. Quando eles começaram no interior de São Paulo, com uma fábrica minúscula. Hoje eles estão na França, Portugal, se eu não me engano, Inglaterra, Estados Unidos. Eles foram patrocinadores do CrossFit Games, que é o maior evento de CrossFit do Brasil, e cresceram então isso acontece, a empresa pode crescer muito e romper fronteiras, tá? A gente tem várias redes de estéticas, né, de odontológicas, por exemplo, que são franquias e já estão em outros países, tá? Aí, pessoal, vamos aumentar um pouco mais. Então, agora a gente já sabe que o registro da marca protege a gente no país onde a gente está, tá? Então, protege no país inteiro. Agora, vamos entender os limites materiais disso, tá? Por exemplo, aí a própria lei fala, o registro da marca confere ao seu titular o direito de uso exclusivo em todo o território nacional, nos limites da classe de produtos ou serviços para os quais foi concedido, tá? E isso daqui também gera bastante dúvida. Carlos, eu fiz o registro da minha marca é uma clínica estética, mas tem uma empresa de artigos do vestuário utilizando uma marca idêntica à minha. Posso fazer algo? Pessoal, infelizmente não. O registro da marca, ele te dá proteção no seu segmento de mercado, tá? Como regra, não. Então, como regra, você não pode fazer nada, porque você está protegido no seu segmento de mercado, salvo se forem atividades afins e isso começar a causar confusão nos consumidores. Mas aqui a gente tem diversos exemplos práticos do dia a dia de marcas famosas que coexistem harmonicamente. Por exemplo, eu tenho a Veja, que é revista, e eu tenho a Veja, que é produto de limpeza. Exatamente a mesma marca, só que em segmentos de mercados diferentes. A gente não vai se confundir ao comprar uma revista querendo comprar um produto de limpeza. Eu tenho a Gol linhas aéreas e eu tenho aquele carro, acho que é da Volkswagen, que é o Gol. Acho que agora já deve estar saindo de linha, né? Mas eles coexistiram harmonicamente ali durante bastante tempo. Eu tenho a Renner, que é uma empresa de artigos do vestuário, e existe uma Tintas Renner. Você percebe que essas marcas coexistem harmonicamente sem qualquer tipo de confusão, tá?
Só que, pessoal, existe uma exceção aqui, tá? Existe o que a gente chama de marca de alto renome. E o que é uma marca de alto renome? É uma marca que ela ficou tão conhecida pelo público consumidor, que se lançarem um produto, qualquer outro produto, você vai achar que é dessa mesma marca, tá? Então, por exemplo, a Coca-Cola é uma marca tão conhecida, que se lançarem um perfume Coca-Cola, você vai achar que é da Coca-Cola. Então, essa marca, quando o INPI concede uma marca de alto renome, você passa a ter proteção em todos os segmentos de mercado. Então, uma vez que a marca é concedida, tá? E para você virar uma marca de alto renome, pessoal, existe um procedimento extremamente complexo no INPI, tá? Você tem que apresentar pesquisa de opinião, a taxa para você apresentar um pedido de alto renome beira os R$40 mil, só para você iniciar o processo. Então, assim, a marca de alto renome é, de fato, aqui para grandes empresas, e quando a marca já tomou uma proporção gigante, tá? Hoje a gente tem uma lista ali, salvo engano, de quase 40, 50 marcas de alto renome. Então, são marcas que estão protegidas em todos os segmentos de mercado, tá? Recentemente, nós tivemos um caso da Ferrari. A Ferrari é uma marca de alto renome, ela está protegida em todos os segmentos de mercado, de um salão de beleza que chamava Ferrari. A Ferrari foi e notificou esse salão para ele deixar de utilizar a marca. Claro, ele não tinha marca registrada e ele teve que deixar de utilizar, porque... Mas falar, Carlos, a Ferrari vende carro e é um salão de beleza, só que eles alcançaram o status de alto renome, então hoje eles estão protegidos em todos os segmentos de mercado. E isso deve ter um valor muito grande, né? Porque para a empresa conseguir fazer isso, quando ela for vender, ela pode falar, olha, eu tenho uma marca de renome, ou seja, você vai pagar muito mais por conta disso. Exatamente, muito mais. E aqui para o segmento de vocês, a gente vê muita gente da estética tentando registrar a expressão Natura. A Natura é uma marca de alto renome, então tem que tomar um pouco de cuidado. O Bombril seria também? Seria. Aqui eu trouxe só algumas, mas existem umas 40 marcas que são marcas de alto renome. Coca-Cola, Nike, Ferrari, Fórmula 1, Bombril. O Bombril, ele já rompeu isso, né? Porque ele é tão conhecido que as pessoas confundem o Bombril com o próprio produto. Então, quando a gente fala, vou comprar uma Solan, você não fala Solan, vou comprar um Bombril. Normalmente no marketing a gente estuda muito isso, né? Quando a marca, ela consegue criar um nome determinado ali para aquilo, tipo assim, não vou comprar o produto, vou comprar a marca, aí é porque você conseguiu fazer o seu dever de casa, né? Você conseguiu alcançar aí o que todo mundo deseja, né? O sonho. Mas muito legal, bem bacana. Vira sinônimo de gênero de produto a sua marca, né? Por exemplo, jet ski é uma marca. Jet ski, a gente olha ali e fala, pô, jet ski é um produto, jet ski é uma marca. Chocotone é uma marca. E a gente atrela como produto. Chega na época de Natal, a dona da marca Chocotone sai notificando um monte de empresa. Pessoal, feitas essas considerações, então vamos entender aqui quem pode ser titular de uma marca. Basicamente quem pode ser dono de uma marca, tá? E o artigo 122 responde isso para a gente, tá? São passíveis de registro como marca, todos, né, distintivos visualmente perceptíveis, podendo o pedido ser requerido por qualquer pessoa física ou pessoa jurídica, tá? Então, Carlos, você está me falando que eu não necessariamente preciso ser uma empresa para registrar uma marca? Exatamente. Inclusive, a gente registra muita marca em nome de pessoa física de quem está começando, tá? Se a gente for pegar uma estatística no escritório, eu acho que 50% dos registros que a gente faz são em nome de pessoas físicas. Porque são pessoas que estão começando, já tem essa preocupação, faz o registro de marca. Quando crescer, a gente faz essa transferência dessa marca, tá? Então, para ser titular de uma marca, eu posso ser titular sendo uma pessoa física ou sendo uma pessoa jurídica, ou seja, ou tendo uma empresa, tá? Aqui a gente só precisa tomar alguns cuidados, porque existem algumas atividades que eu não posso exercer sendo pessoa física. Então, se eu não posso exercer sendo pessoa física, eu também não posso fazer o pedido de registro dessa marca como pessoa física. Então, vamos lá, um exemplo muito clássico. Eu sou um banco. Imagina que eu quero montar um banco. Tive uma ideia, vou montar um banco digital e vou começar a oferecer produto, dinheiro para as pessoas. Pessoal, eu posso ser um banco como pessoa física? É impossível. A gente não pode, porque você precisa ter uma série de licenças para você ser um banco. Então, se eu pedir
como pessoa física, o registro de marca na classe para banco, eu não vou conseguir. Outro caso recente que a gente vê, outro caso que a gente vê muito, é pessoas que trabalham na área de indústria, tá? Produtos químicos, produtos estéticos, onde você precisa ter uma licença da Anvisa, fazer esse pedido de registro como pessoa física. O NPI tem batido muito nisso, na impossibilidade de você fazer registro, tá? Então, assim, quem pode ser o titular de registro de uma marca? Tanto uma pessoa física quanto uma pessoa jurídica. Só que a atividade que você exerce tem que ser compatível com a atividade que possa ser exercida como pessoa física. Então, por exemplo, posso exercer a odontologia como pessoa física? Posso. Eu sou um dentista, então eu posso exercer como pessoa física, não necessariamente eu preciso ter uma empresa. Fiz um curso de estética, posso exercer como pessoa física? Posso fazer o pedido de registro? Posso, porque eu posso exercer aquela atividade sendo pessoa física, né, desde que eu tenha a qualificação necessária para isso, desde que eu tenha um curso, desde que eu tenha o meu diploma, tá? Então, tanto a pessoa física quanto a pessoa jurídica podem fazer o pedido de registro, mas existem algumas peculiaridades que a gente sempre tem que avaliar no caso concreto, tá? E aí, pessoal, nesse ponto, queria trazer para vocês uma inovação do INPI recente, que é o regime de cotitularidade de marca, tá? E aí eu vou ter que voltar um pouquinho para poder explicar para vocês o que deu de problema no passado para o INPI poder ter criado essa possibilidade aqui. Antigamente, imagina que nós éramos 4 sócios. Nós não tínhamos a empresa constituída. Quando você vai fazer o pedido de registro de marca, você só poderia fazer esse pedido de registro em nome de um sócio. E os outros três? Os outros três tinham que confiar naquele sócio que era o dono da marca. Quando a sociedade era desfeita, juridicamente, aquela pessoa que fez o registro era o dono da marca. E a gente aqui, a gente ficava a ver navios. Então, o NPI criou aqui o regime de cotitularidade. Então, hoje, nós somos sócios, são 4 pessoas físicas. A gente consegue incluir as 4 no pedido de registro de marca. Então, a marca vai sair em nome das 4. Isso deu muito problema, pessoal, com banda musical. Existem várias bandas que estão brigando pela marca na justiça. Então, sei lá, você tinha ali a Legião Urbana, por exemplo. Não sei se é o caso deles, tá? Tinha a Legião Urbana e seriam 5, 6 integrantes ali. Você fez o registro de marca em nome de um só. Quando essa banda desfaz ou algum integrante morre, acontece alguma coisa, os outros querem continuar a banda, eles têm uma série de dificuldades, porque a marca foi registrada no nome daquela pessoa. Então, hoje, a gente já consegue ter uma solução para isso, tá? Então, hoje, a gente consegue fazer o registro em nome de várias pessoas físicas, em nome de uma pessoa física, em nome de uma pessoa jurídica, em nome de várias pessoas jurídicas, tá? Hoje está muito comum no mercado você ter pessoas jurídicas que são criadas só para ter participações em outras empresas. Então, às vezes, você vê 3 pessoas jurídicas que são titulares da marca, e isso é totalmente possível, tá? E aí eu queria passar com vocês com relação aos benefícios de você registrar a sua marca, tá? O primeiro benefício é que você tem segurança jurídica, ou seja, com o registro você tem segurança de estar investindo naquilo que exatamente é seu, tá? Então, registrei, eu estou seguro, né? Não vou ter problema com terceiros, porque eu sou de fato dono, eu sou de fato titular daquela marca, tá? O registro também é muito importante, porque somente com o registro você tem o direito de se opor à cópia ou uso indevido por parte de terceiros, tá? Então, vamos lá. Fiz o registro da minha marca no INPI. No final, é expedido um certificado de registro, sou o dono dessa marca. Descobri que um concorrente está usando uma marca parecida com a minha. Se eu sou o dono da marca, eu posso notificar esse concorrente e pedir para ele deixar de utilizar. Se eu não sou o dono da marca, eu não tenho legitimidade para notificar esse concorrente, porque ele não é o dono, eu também não sou o dono, e aí fica a marca ali sem ser de fato de ninguém na prática, tá? Então, todo mundo acaba utilizando e você não tem segurança jurídica, porque se várias empresas estão usando a mesma marca, em algum momento o público consumidor vai se confundir, tá? O público vai achar que está comprando de você quando está comprando do concorrente e vice-versa, ou seja, e aí o caos está instaurado ali para a empresa, bom? Aqui, nesse ponto, tem um caso recentíssimo do escritório, faz mais ou menos umas 3 semanas que a gente conseguiu, de fato, resolver esse caso. Nós ficamos 3 meses aí para resolver. O nosso cliente, ele tem um salão de beleza, numa área nobre em São Paulo, e aí existia um outro salão com um nome muito parecido, não era idêntico, pessoal, mas era muito parecido. E aí o nosso cliente começou a receber contatos de pessoas ligando para marcar
o dia ali no salão, e aí depois as pessoas viam o endereço, elas desmarcavam, ela falava, eu achei que o salão era no endereço tal. E aí foi uma pessoa, 2 pessoas, 3 pessoas, e aí meu cliente começou a achar estranho, e aí ele foi levantar qual era o endereço, e aí ele descobriu que existia um concorrente, muito perto ali, não era do lado, mas também não era longe, o concorrente, de fato, estava atrapalhando o negócio dele, então aí ele consultou o nosso escritório, o que dava para fazer, e aí a gente resolveu notificar esse concorrente, começamos ali a tratar, notificando, enviamos a notificação, começamos as tratativas, explicando para o advogado da outra parte que já existia uma confusão, então as provas já estavam pré-constituídas, porque uma coisa é eu querer tirar uma pessoa e não tem nenhum tipo de confusão. Eu consigo? Consigo. Se eu for o titular da marca, consigo. Mas nesse caso era ainda pior, porque a gente mostrou que existia confusão do público naquele caso. E aí, no fim, a dona da empresa ligou para a gente conversou com ela, explicou que ela também estava sendo prejudicada, porque os clientes delas estavam marcando no salão do nosso cliente, e aí ela resolveu mudar a marca. Mas foram 3 meses ali de conversas, negociações, não consigo mudar agora, preciso de tempo para mudar, e aí ela conseguiu fazer uma manobra ali no marketing dela, e aí foram 3 meses exatos entre fazer a marca, uma nova marca, aí ela já pediu o registro dessa marca, com uma outra empresa, a gente verificou que ela já pediu o registro, ela comprou um novo domínio, então ela teve que fazer exatamente, recomeçar do zero. E ela teve 3 meses para isso, porque o negócio dela estava rolando, ela não poderia deixar o negócio parar, tá? Uma marca registrada aumenta a credibilidade perante o público consumidor. Pessoal, quando você pega uma marca registrada, que você olha aquele Rzinho do lado da marca, não é porque aquilo é bonito, porque aquela empresa quer mostrar para o público consumidor que a marca dela é registrada, aquilo agrega credibilidade. Quando você pensa, nossa, a marca é registrada, a pessoa teve o cuidado, né, de ir até o INPI registrar a marca, essa marca a gente sabe que ela não vai sair no mercado, né, dificilmente ela vai sair do mercado, tá? Agrega valor ao negócio, foi o que o Matheus trouxe lá na frente, lá atrás, ele falou para a gente, quando ele vendeu a empresa dele, o registro de marca agregou um valor absurdo, quase que 60% a mais, tá? E possibilita que a empresa se torne uma franquia ou licencie a marca, tá? Hoje, a lei de franquias, ela tem um artigo expresso que para você se tornar uma franquia, você tem que ter, no mínimo, o pedido de registro no INPI, tá? O que a gente aconselha aqui no escritório? Que a marca esteja registrada, porque o contrato de franquia, ele é um contrato multilateral, tá? Existem várias obrigações ali, e uma das obrigações é que você vai garantir o direito de uso da marca para o franqueado, porque senão não faz sentido, né? Eu querer virar uma franquia, colocar uma marca no mercado daquilo que eu não tenho. Se lá na frente o franqueado abre uma loja, outro abre outra loja, outro abre outra loja, de repente eu perco essa marca, quem vai custear toda a identidade visual daqueles franqueados que abriram aquelas lojas? Então, isso aqui é muito importante, tá? Pensou em virar franquia, viu que seu negócio tem possibilidade de crescimento, atenta para a marca, porque senão a marca pode barrar o seu crescimento, pode barrar o crescimento do seu negócio. E aí tem um ponto muito importante também, é que é muito comum a gente atender pessoas, clientes que têm muitas clínicas, começa com uma faz outra e assim vai. E aí, pensando nesse exemplo da rede, imagina só, a pessoa está lá, criou um nome, não teve o cuidado de, né, registrar a marca, aí a hora que ela vê já está com 15 clínicas. Aí ela pensa, pô, tô indo super bem, vamos franquear isso aqui. Aí na hora que chega lá para franquear, esse nome não pode franquear, porque não foi registrado, já foi registrado para outra pessoa. Aí tudo aquilo que construiu vai ter que fazer todo um rebranding, né? E tem muitos negócios que são feitos em cima de nome, né? Que às vezes o nome já facilita, às vezes na identificação e coisas do tipo, igual aqui na área da saúde, por exemplo, odonto, a área de implante cresceu muito. Então tem muitas clínicas que estão trabalhando com o nome, usando o implante no nome, né? Uhum. Então, às vezes, o cara fez um negócio, a pessoa fez um negócio estratégico no nome, e aí, na hora que for registrar, não consegue, vai ter que perder tudo aquilo que às vezes construiu, né? Então, olha o cuidado disso. Exatamente. E se a gente for parar para pensar, o registro de marca é algo que não é simples de ser feito, mas não é algo extremamente longe da realidade, né? Não é algo longe. É simples, é algo mais simples possível do que, estou falando de acordo com
os desafios que a gente tem como empresário, né, no dia a dia, de crescer todo o negócio e você acabar perdendo por um simples ato, né, de acabar negligenciando um simples ato. E aí, pessoal, passando aqui para os riscos, a gente viu os benefícios de registrar a marca, agora vamos para os riscos de não registrar a marca. Perda da marca para o concorrente, isso é o que a gente mais vê, tá? É o que a gente mais atende aqui no escritório. Ah, tem um concorrente usando uma marca parecida com a minha. Dá para fazer alguma coisa? Quando a gente vai ver o concorrente tem a marca registrada. E aí a gente fala para o cliente, infelizmente, não tem muito o que fazer, a não ser trocar a marca, porque o concorrente foi mais diligente, né? Tem que recomeçar do zero, caso outro empresário registre a sua marca, que eu falei, perda de investimento feito no negócio, então será necessário criar uma nova identidade visual, desenvolver um novo website, trocar a fachada, ter que alterar o arroba do Instagram. Isso aqui é um absurdo. Para empresas que vivem do digital, você ter que alterar o seu perfil no Instagram é um negócio muito complicado. A gente atuou num caso de uma empresa que eles faziam muita publicidade pelo Instagram. Eles são uma empresa de cosméticos, né? E aí, no caso dele, não é nem que a marca foi... A marca deles já estavam registrada, mas eles foram hackeados. E aí, a gente teve que entrar com um processo com uma liminar, mas estima-se que em uma semana, que as redes sociais deles ficaram fora do ar, eles perderam quase 50 mil reais de faturamento. Isso que a gente conseguiu reativar o perfil em uma semana através de liminar. Agora, imagina se aquela empresa perde a marca e tem que recomeçar do zero. Muitas vezes a empresa não consegue superar essa crise. Então, assim, uma semana eles ficaram ali sem o Instagram, tiveram um prejuízo de quase 50 mil. Imagina se eles tiverem que trocar a marca, recomeçar do zero. Tem muitas empresas que acabam fechando por conta disso, porque aí você não tem fôlego para recomeçar com o mesmo afinco, né, e financeiramente também não, com tudo aquilo que você já tinha construído, né, de repente, imagina você está com faturamento alto, você começa a perder tudo, tem empresas que não aguentam, né. Fora perder a credibilidade, perder o público consumidor. Então, esses são alguns dos riscos, tá, pessoal, de você não registrar. E aqui, um dos, né, aqueles são alguns, mas você ainda tem o risco de, eventualmente, o seu concorrente ter registrado e ele te processar, tá? E isso acontece bastante, porque, às vezes, tem clientes aqui que a gente atende no escritório, que a gente faz a pesquisa de viabilidade, a gente identifica que já existe uma marca registrada e a gente já fala para o cliente, ó, se programa para trocar essa marca o mais rápido possível. E aí o cliente fala, por quê? Fala, porque se o seu concorrente descobrir que você está utilizando, às vezes ele está a um clique de descobrir, às vezes ele não descobriu até agora, mas você cresceu um pouquinho mais, você fez uma publicidade, você fez um anúncio patrocinado, e isso aparece para ele vai te notificar para você deixar de utilizar. E isso acontece todo o tempo, tá? Então, se o cliente, se o concorrente te notificar e te der a oportunidade de você deixar de utilizar, ótimo, você vai ter os prejuízos, mas beleza. Mas tem empresas que vão para a via judicial direto. A notificação extrajudicial, ela não é um requisito obrigatório. Tem casos que a gente notifica, porque a gente entende que a composição ali vai ser mais rápida e não vale a pena para o cliente ir para o judiciário. Mas tem casos que a gente já vai direto para o judiciário. Por quê? Porque a gente percebe muitas vezes que a outra parte está lucrando bastante e financeiramente ela tem que pagar uma compensação para o cliente, tá? E isso é real, ó. Por exemplo, a gente trouxe dois casos aqui, onde a Decolar teve que pagar 50 mil de indenização por uso indevido, tá? Sob pena diária de 30 mil, ou seja, cada dia que a marca dela ficava no ar, ela tinha que pagar 30 mil a mais para outra empresa. Pessoal, aqui a gente trouxe duas dúvidas que são muito comuns no pessoal da estética, né, nos empresários da área da estética e da beleza, porque é o que o Matheus trouxe. Muitas vezes, o nome da sua empresa é constituído por seu próprio nome, por nome de família, pelo seu próprio nome e sobrenome. E aí eu preciso registrar o meu nome? Carlos, mas esse nome já é meu, é a forma que eu sou conhecido. Pessoal, quando você tem um nome, que você atrela a esse nome uma atividade empresarial, ele sai da sua esfera de proteção, ele passa a entrar no âmbito de proteção empresarial. Então, se você transforma o seu nome numa marca, você está
transformando aquilo em uma atividade, você está transformando aquilo em um ativo empresarial. Então, ainda que seja o seu nome, para você ter exclusividade, você precisa ter o registro. Não é porque a marca é constituída pelo seu nome que muda a figura, que você não precisa registrar, tá? Porque podem existir duas pessoas que têm o mesmo nome e sobrenome, e quem for primeiro registrar a marca vai ter o direito de uso. Tá? A gente já teve um caso no escritório, que era uma digital influencer da área da beleza, e à época a gente tinha conversado com ela, porque a gente fez uma parceria, ela fez uma publicidade para o nosso escritório, e a gente fez um diagnóstico ali, falou para ela, ó, você precisa registrar seu nome, você precisa registrar, mas é meu nome. E aí ela cresceu muito, nesse meio do tempo, uma pessoa acabou registrando. E aí notificou para ela deixar de utilizar. E aí, quando a gente foi responder a notificação, a gente falou para ela, falou, se tivesse feito lá atrás, como a gente tinha falado, a gente tinha evitado todo esse problema, mas ela teve que deixar de utilizar o nome dela ali na atividade empresarial, acabou mudando para uma outra marca. E um outro caso muito importante que a gente recebe muito, é criação de método. Criei um método, é possível registrar? A gente percebe que o pessoal da área da estética, eles são muito bons em criar métodos, em nome de métodos, em protocolos. O método em si, pessoal, você não consegue registrar, tá? Porque ele seria registrado pela Lei dos Direitos Autorais, tá? E aí ela traz essa disposição aqui, ó. Não são objeto de proteção como direitos autorais, de que trata essa lei, as ideias, procedimentos normativos, sistemas e métodos, tá? Então, o método em si você não consegue registrar, mas o nome que você deu para o seu método, isso você consegue registrar, tá? Vamos trazer um caso bem prático aqui. CrossFit, ele é uma metodologia de treino, tá? O CrossFit em si, ele não tem uma proteção. Aquela metodologia de treino no Brasil, ela não tem uma proteção, tá? Só que o que esse cara fez? Ele criou um nome, CrossFit, e atrelou aquela metodologia, tá? Então, se eu tenho uma academia, o CrossFit não pode impedir que eu vá ali e passe os mesmos exercícios para os alunos. Mas eu não posso usar o nome CrossFit. Para eu usar o nome CrossFit, eu tenho que pagar uma licença, né, o direito de uma licença, eu vou ter que pagar royalties para eles deixarem eu colocar o nome do CrossFit na minha academia. Então, o que a gente orienta os clientes aqui no escritório? Criou um método, sempre atrela esse método a uma marca. E aí você agrega valor a essa marca, e se as pessoas quiserem, né, licenciar essa marca para usar o método do Matheus X, o método XYZ do Matheus, quanto mais valor você agregar a essa marca, mais essa marca vai gerar lucro para você, tá? Porque o CrossFit, ele não ganha dinheiro com o método, ele ganha dinheiro com a licença de marca. Salvo engano, é R$12 mil para você utilizar anualmente o nome CrossFit na sua academia. Tá? Então, criou um método, posso registrar esse método? Não tem registro. No Brasil, infelizmente, não tem. Mas criou um método, criou uma marca legal para aquele método, registra aquela marca. Tá? E aqui, pessoal, aonde que eu registro a marca? O registro da marca, como eu tinha comentado com vocês, ele é feito no Instituto Nacional da Propriedade Industrial, tá? É um órgão federal que tem sede no Rio de Janeiro, e ele é responsável por gerir todo esse sistema de propriedade intelectual. Então, o NPI analisa, ele faz uma análise, se ele entender que, de fato, você tem o direito, ele vai expedir ali um certificado para você, e você vai ter direito de uso exclusivo de boa parte das suas criações, tá? Então, dentro do NPI, você consegue registrar a marca, patentes, que são as invenções, desenhos industriais, que são a estética dos produtos, programas de computador, contratos de franquia. Então, tem uma série de criações intelectuais onde você consegue fazer o registro no NPI, mas o nosso foco aqui acaba sendo a marca mesmo, tá? E aí, aqui, pessoal, eu queria passar aqui com vocês de forma muito rápida sobre as etapas do registro de marca, tá? A gente tem aqui, basicamente, algumas etapas, tá? A primeira etapa, né, que a gente faz aqui no escritório, ela é uma etapa pré. Quando o cliente chega aqui no escritório e a gente quer verificar se aquela marca pode ser registrada ou não, a gente faz uma pesquisa de viabilidade de registro, tá? Então, a gente tem um sistema próprio, um software próprio que nos ajuda nessa pesquisa, ele é acoplado ao banco de dados do NPI. Então, a gente fez a pesquisa, a gente já consegue ter um diagnóstico se a marca que você quer registrar está livre para ser registrada ou não, tá? Vocês dando o aval, estando tudo certo, a
que a gente elabora toda a documentação, faz o pedido de registro, e aí o pedido começa a andar ali no INPI, tá? Esse pedido, ele demora uma média de 1 ano e meio, tá? Para a gente ter uma decisão final do INPI, tá? Entre o início do pedido e o final do processo, é uma média de 1 ano e meio até a gente ter a decisão final, tá bom? De forma rápida. Então, a gente fez o pedido, o INPI faz a publicação desse pedido, é aberto um prazo de 60 dias, tá? Caso alguma empresa queira se opor ao seu pedido. Então, imagina que você pediu uma marca, e aí tem uma empresa que tem uma marca que não é idêntica, mas é relativamente parecida. Essa empresa, tomando conhecimento que você fez o pedido, ela pode até o INPI apresentar uma oposição, uma petição pedindo para o INPI não registrar a sua marca, porque ela teria prejuízo com esse registro, tá? Então, é aberto esse prazo de 60 dias. Se existir oposição, o INPI vai abrir um prazo para você fazer a defesa. Se não existir oposição, o processo passa para a fila de decisão, tá? E aí, aqui na fila de decisão, o INPI pode basicamente ter 2 decisões. A primeira o INPI entende que a sua marca não é parecida com nenhuma outra que existe ali no banco de dados, e ele vai fazer a publicação da concessão da sua marca, ou seja, ele vai fazer a efetivação do seu registro, e no final do processo ele vai emitir um certificado de registro, que é o documento oficial expedido pelo INPI, atestando que aquela marca está registrada em seu nome, tá? Agora, paralelamente a isso, o INPI pode indeferir o seu processo, ou seja, o INPI pode entender que a sua marca é parecida com alguma outra e acabar indeferindo, tá? Mas o que acontece, pessoal? O indeferimento do INPI não é o ponto final do processo, tá? Porque aí a gente pode interpor um recurso e mostrar que o INPI estava errado, tá? E, sendo muito sincero, o INPI erra bastante nas suas análises. E aí, aqui a gente trouxe alguns casos, tá? A gente tem muitos casos, mas aqui a gente trouxe alguns casos onde a gente conseguiu a reversão da decisão via recurso, tá? Então, se vocês olharem aqui, a gente interpôs o recurso, depois esse recurso foi provido. Então, é o que eu falei. A boa parte, né, sei lá, se a gente pegar aqui 80% das marcas que a gente faz aqui no escritório, elas passam direto, sem ter nenhum problema, porque a gente faz uma boa análise de viabilidade. Mas existem marcas onde a gente já fala para o cliente que existe a possibilidade de ser indeferida. Só que, às vezes, o cliente já usa essa marca há muito tempo e ele quer tentar o registro. E aí, nesses casos, pode ser que seja indeferido, mas a gente tem bons números de reversão dessa decisão através do recurso. E aí, pessoal, já estou praticamente chegando ao fim aqui. Quanto tempo dura um registro de marca? Então, uma vez que você conseguiu o registro daquela marca, você vai estar protegido por quanto tempo? Você vai estar protegido por 10 anos, tá? Então, o registro de marca, ele te dá uma proteção de 10 anos, e a cada 10 anos você pode ir fazendo a renovação, tá? Então, uma marca, ela pode ficar vigente 1000 anos, 2000 anos, desde que a cada 10 anos o seu titular faça a renovação, bom? E aí, aqui, alguns cuidados que você precisa ter pós-registro. Então, legal, Carlos, fiz o registro da minha marca, e agora? Só agora você precisa ter alguns cuidados, principalmente de monitorar essa marca, ou seja, porque uma vez que você tem uma marca legal, uma marca muito atrativa, pode ser que terceiros de má fé tentem pegar carona no seu sucesso. Então, eles vão mudar pequenas coisas e vão tentar o registro. Então, quando você tem algum advogado que monitora a sua marca junto ao INPI, você acaba ficando sabendo, né, nesses novos pedidos de registro, e você pode tomar as ações necessárias ali, tá bom? Então, é sempre bom ter alguém monitorando a marca, tá? Seja junto ao INPI, ou seja até na rede mundial de computadores, porque, às vezes, tem pessoas que o Brasil é muito grande, né? Um país muito grande. Então, às vezes, eu estou em São Paulo, a outra empresa está no Recife. Essa pessoa, às vezes, nem está de má fé. Ele só não sabia que, de fato, eu existia, eu era dono daquela marca. Então, quando você notifica esse cara, a tendência é que ele deixe de utilizar, tá? Então, é sempre bom ter alguém monitorando a sua marca, porque você acaba conseguindo, de fato, ter a exclusividade de uso, tá? Porque se você tiver o registro, mas você, muitas vezes, não monitorar, pode ser que outras empresas em outros lugares continuem utilizando, e daqui a pouco você tem 10, 15 empresas usando a mesma marca que a sua, porque você acabou não sendo um dirigente nesse monitoramento, tá? E aí, pessoal, como eu tinha comentado, a gente já viu muita gente perder marca porque esqueceu daqueles 10 anos. Esse prazo do INPI de 10 anos não é algo que as pessoas costumam colocar na agenda, porque é um prazo muito longo. Então, a gente já viu muitos clientes chegarem no escritório e falarem: ah, Carlos, eu tenho a marca registrada. E aí, quando a gente vai avaliar, já passou os 10 anos, a pessoa não fez a renovação da marca,
e aí ela tem que começar do zero a fazer um novo pedido de registro, tá? Então, é sempre interessante ter alguém monitorando a sua marca, tá? E aqui no escritório a gente faz todo esse tipo de monitoramento. Pessoal, estão por aí? Sim, estão aqui ainda, guerreiros. Legal, legal. Praticamente cheguei ao fim aqui da palestra, tá? Vou falar um pouquinho aqui da condição especial que a gente pensou aqui para o pessoal da Prospecta, né, para os clientes da Prospecta, e aí, na sequência, a gente abre para as perguntas, tá bom? Beleza, boa. Pessoal, o que a gente pensou aqui, né? Primeiro passo é a gente entender se a marca de vocês, de fato, pode ser registrada ou não, tá? Então, a gente está aqui para quem nessa live, para quem vai assistir essa live posteriormente, né? A pesquisa de viabilidade gratuita, tá? Então, vocês vão entrar em contato com a gente, falar que assistiu a live, né? Falar que estava aqui na live do Matheus, e aí a gente vai, né, fazer uma pesquisa gratuita. Essa pesquisa, a gente já consegue antever exatamente como que está o cenário da sua marca, ou seja, se está livre para registro, ou se eventualmente você vai precisar fazer alguma alteração, ou se eventualmente você vai ter que ficar preocupado porque ela já está registrada em nome de algum titular, tá? E, além dessa pesquisa de viabilidade gratuita, a gente está ofertando aí 20% de desconto no valor dos nossos honorários, tá? Pessoal, registro de marca aqui na Clarity, a gente cobra o que a gente chama de valor único, tá? Então, a gente cobra um único valor e a gente atua em todo o seu processo de registro, tá? A maioria dos concorrentes, das empresas concorrentes, elas acabam cobrando por ato. Então, cada ato que eles fazem no processo, eles vão cobrando um valor. Aqui na Clarity, a gente tem uma filosofia, né, de fato, ajudar pequenos e médios empresários, porque ao longo desses 7 anos de existência, nós crescemos muito, mas nós não crescemos sozinhos, nós crescemos acompanhados dos nossos clientes. Então, os clientes foram crescendo, nós fomos crescendo juntos, tá? Então, a gente tem uma filosofia de ajudar o pequeno e médio empresário, tá? Então, de fato, o registro de marca é para vocês, ele tem um valor extremamente acessível, tá? E formas de parcelamento também aqui totalmente acessíveis aqui no escritório. E, paralelamente a isso, vocês ainda vão ter 20% de desconto nesse valor, tá? Então, quem tiver curiosidade, entre em contato conosco, que vocês vão, com certeza, vocês não vão se arrepender. E aqui a nossa ideia, né, vamos trabalhar juntos. Aqui tem os nossos contatos, né, os nossos telefones de atendimento, a nossa rede social, se vocês puderem seguir a nossa rede, acompanhar o nosso trabalho, tem o meu contato aqui, o meu e-mail, e tem ali o nosso website. Essa marca aí tá registrada? Já vou lá ver, hein? Vai lá, vai. Tá registrada, tá registrada. Boa, boa. Umas perguntinhas aqui, não sei se alguém tem alguma pergunta, gente, mas algumas perguntinhas aqui só para a gente não perder o fio da meada. Muito legal, tá, o conteúdo, acredito que ficou bem claro, assim, com alguns exemplos de que a gente às vezes acha que não pode acontecer, né, e eu acredito que o profissional da área da saúde como um todo, ele está muito exposto a isso. Porque, poxa, falamos aqui, até fui colocando algumas perguntinhas que você já foi falando um pouco, mas, por exemplo, a questão do nome. É muito comum o profissional da área da saúde ele colocar o nome, né? Dr. Matheus Jacob. O pessoal usa muito, né? Usa muito. Então, assim, às vezes fica com essa coisa, pô, mas, né, nome, mas é o meu nome. E aí, às vezes, por exemplo, a profissional da área da saúde também vira referência, né? Faz um bom trabalho, tudo mais, vira referência. Aí perde por não ter essa questão registrada. O sobrenome também, né? O sobrenome também, muita gente gosta de usar o sobrenome, às vezes tem não somente essa questão do financeiro ali por trás da marca, mas tem essa questão também da família, né? Essa questão Exatamente. de, tipo assim, pô, trazer esse apego, né? Então, olha a importância disso e tem que registrar da mesma forma, né? Então, esse é um cuidado. A técnica você falou também, então hoje a gente tem algumas técnicas, métodos que seja, que viram diferenciais, agregam muito valor, né? Então, é importante também ter esse cuidado ali, se você for querer trabalhar isso como um diferencial, como alguma coisa, então já fica aí também um conhecimento sobre isso. Uma dúvida só, por exemplo, em nomes compostos. Por exemplo, hoje, a Prospecta, no nosso caso, Prospecta Odonto, né? Então, assim, o nome que está registrado é Prospecta Odonto. Se a pessoa quiser, por exemplo, abrir a Prospecta, sei lá, Academia, ela pode, porque eu tenho, na verdade, a Prospecta Odonto. Está certo isso? Em partes.
em partes. É que, por exemplo, quando a gente fala da Prospecto Odonto e Prospecto Academia, a gente está falando em segmentos de mercados diferentes, né? Eu estou presumindo aqui, tá? Você falou academia. Vamos ver. Então, como são marcas que estão em segmentos de mercados diferentes, elas podem coexistir harmonicamente, tá? Agora, imagina que você tem a Prospectus Odonto e alguém cria a Prospectus Odontologia. Aí é Cara, muito próximo. E o termo principal da marca é o prospectus. O odonto, odontologia são termos secundários, tá? A gente sempre divide a marcas em elementos primários e em elementos secundários, tá? Então, prospecto, termo primário, a forma como o consumidor geralmente vê. Odonto, ela só tá ali na sua marca para identificar o seu segmento de mercado. Então, eu posso criar, sei lá, a Clarity Odonto, para a mesma finalidade. Você vê que eu posso usar o Odonto, a Nicole que está aqui pode criar uma outra marca com Odonto, a Daiane também. Entendi. Então, o termo principal da sua marca é o prospecto, tá? Então, a marca, ela sempre é dividida em termos primários, termos secundários. Termo primário, o que o consumidor geralmente pega da sua marca. Então, a forma como ele conhece. O termo secundário, as pessoas geralmente colocam algo para ficar mais fácil do público identificar aquela marca. Deveria ser só Clarity. Quando eu coloco marcas aqui, eu quero chamar a atenção para o público que, ó, eu trabalho com marcas. Eles não sabem exatamente o que eu faço, que é o registro de marca. Mas indiretamente já há uma sugestão ali. Tá? O que você faz. Não, perfeito. Também essa é uma dúvida que talvez algumas pessoas poderiam ter. E, gente, uma coisa só que eu deixei uma ênfase aqui, que isso é muito importante, igual ele estava falando, já pensou que dor de cabeça se o seu maior concorrente da região hoje, ele sabe disso, às vezes a esposa é advogado, o marido é advogado, enfim, tá só ali observando, e aí ele sabe dessa questão de monitoramento, sabe dessa questão de prazo, vai lá ver a marca e não tem o nome registrado. E aí ele faz isso, às vezes de má fé, como foi falado, porque ele sabe que você vai ter que começar tudo de novo, ele sabe que ele que vai ter o poder da marca e você não se preocupou com isso. Imagina você ter que recomeçar, como seria, né, o ganho dessa pessoa, por exemplo, em relação a você. Então, tomar bastante cuidado com isso, tá, que pode acontecer, tá? Então, foi passado um conhecimento aqui que justamente a gente não quer que aconteça com vocês. Hoje também, devido às redes sociais, é muito comum a gente colocar a marca num vídeo, que o pessoal faz bastante, e aí o pessoal pega aquele vídeo, porque ficou muito bom, coloca no anúncio. E aí, às vezes, até você conseguir provar, né, que aquele vídeo é seu e coisa do tipo, porque às vezes não aparece falando e coisa do tipo, mas se tem lá a tua marca, se tem um logotipo, fica muito mais fácil. E aí, como é que você consegue fazer isso? Com a prova, né? Então, tomar esse cuidado também, tá? E essa questão também da marca, é muito importante você ter ela, porque às vezes você tem, igual foi falado, o Brasil é muito grande. Então, você tem uma empresa em Londrina que está usando o nome, mas tem uma, sei lá no Rio de Janeiro que está usando, e essa do Rio de Janeiro, por algum motivo, tá com reclamação, tá com alguma coisa, isso pode vir queimar a tua marca, até numa venda, como foi falado aqui. Então, por isso que é importante, caso você tenha isso, que você tenha esse monitoramento também, para ver como é que está a tua marca perante, né, ali a região nacional e tudo mais. Matheus, já que você entrou nisso, nós tivemos um caso aqui no escritório de um cliente que descobriu uma outra empresa, ele trabalha com consórcios, porque um cliente fez uma reclamação no Reclame Aqui. Então. E aí ele falou, cara, eu nunca vendi para esse cliente, a gente já puxou na nossa base de dados, não tá batendo isso. E, cara, o perfil da empresa dele no Reclame Aqui, eles têm um perfil de responder tudo. Ele falou, cara, não é, esse cliente não comprou com a gente. E aí, quando a gente foi fazer uma análise mais detalhada, era uma outra empresa, era uma empresa do Nordeste que estava usando o mesmo nome. Ou seja, gerou uma dor de cabeça absurda para ele. Porque e queima a credibilidade, né? E esse cliente estava falando assim, como se de fato eles tivessem cometido uma fraude. E aí, não era nosso cliente, mas aquilo estava no perfil aqui, né? Então a gente teve que notificar essa empresa. Paralelamente a isso, a gente teve que notificar o Reclame Aqui. Não é fácil fazer ali uma intermediação com eles, deu uma baita dor de cabeça para o nosso cliente. E aí foi assim que, infelizmente, ele descobriu que existia, né? É importante. Porque daí, por exemplo, vamos pegar, né? Tudo isso começa com a marca, né? Tudo isso começa com esse cuidado. E aí você demora anos para você construir a marca, para
queimar, é rápido. E às vezes não é nenhum problema seu, é um problema de outras pessoas. Isso é o pior. E aí, se você não detém isso, como é que você vai reclamar? Ah, não, porque a empresa é sua, mas não tem, então como é que você vai reclamar? Né? Então tem que tomar muito cuidado, essa questão do reclame aqui tem gerado realmente muitas coisas, aí, então fica esse critério, essa decisão aí de vocês tomarem esse cuidado. E só para finalizar, minha última observação é referente à oposição ali. Só para a gente entender, então se você tem, por exemplo, o nosso cliente, ele registrou a marca dele, ele registrou lá o nome, e daí depois, durante esses 60 dias, alguém foi lá e falou, não, esse nome aqui, eu não concordo. Esse monitoramento, quem faz é a empresa, por exemplo? Como é que funciona isso? Então, no caso da oposição, funciona assim, ó. A gente vai fazer o pedido de registro. Imagina que a gente fez o seu pedido de registro hoje, tá? Ah, não, mas desculpa, pensa que eu já tenho a marca registrada, na verdade, pensando no novo, entendeu? Pensando se alguém quer registrar uma marca parecida, e aí eu quero me opor. Vamos lá. É mais nesse sentido. Você é titular da marca. Isso. Você é titular da marca. E tem um terceiro tentando registrar uma marca parecida. Você toma... A gente faz esse monitoramento através de um software. Como que funciona? Humanamente impossível fazer isso de forma manual. Isso que eu tô pensando. Não, humanamente impossível. O que o NPI faz? O NPI, ele tem a RPI, que é a Revista da Propriedade Industrial. Então, todas as terças-feiras, essa revista é publicada. Ela é publicada num formato chamado XML. A gente pega aquele formato XML e joga no nosso sistema. Todos os nossos clientes estão cadastrados no nosso sistema. Entendi. E aí o nosso sistema, ele tem ali alguns tipos de colidência que a gente programou ele. Então, ele já vai filtrando tudo que é colidência e depois a gente tem ali um consultor que só vai avaliando. Isso aqui de fato é colidente, isso aqui não é colidente, isso aqui é colidente. E aí a gente entra em contato com o nosso cliente, marca XYZ. É o mesmo segmento de mercado. Você quer interpor uma oposição? E aí fica a critério do cliente. Tem cliente que, cara, o cara não quer ninguém, ele não quer perder a oportunidade, não quer deixar ninguém. Tem cliente que é mais permissivo. Tô tranquilo aqui, não vai me atrapalhar muito, mas a análise final vem do NPI, tá? Ainda que você não interponha uma oposição, o NPI pode negar lá no final, mas é sempre aconselhável, né? No final, você registrou, você tá agregando valor para sua marca. Você não quer deixar os concorrentes, porque uma vez que entra um, você começa a ter uma diluição da sua marca. Entra um, daqui a pouco entra outro. Aí daqui a pouco uma marca que era forte vira uma marca de uso comum. Perfeito, perfeito. Excelente. Cara, muito obrigado, então, pelo tempo, tá? Pela disponibilidade aí, por todo esse conhecimento, tá? Acredito que, como é um conteúdo que também está sempre em constante atualização e engloba várias outras coisas, acredito que vale aí, já deixo o convite para uma próxima conversa, né? Para a gente estar trazendo outros assuntos relacionados, que, claro, né, você já trabalha nisso há bastante tempo, né? Tem bastante conhecimento, às vezes aqui em uma horinha não dá para explicar tudo, mas acredito que, de certa forma, ficou tudo muito claro. Eu vou deixar o contato depois para vocês. A reunião, ela não fica disponível agora de imediato já, mas ficando disponível eu mando para vocês. O contato eu já vou mandar já, para se vocês já quiserem fazer aquela análise ali para ver como é que tá a situação de vocês, né, hoje. Então acho que isso é importante para já conseguir dormir tranquilo nesse fim de semana, tá bom? Legal. Carlos, novamente, muito obrigado pela atenção e pelo tempo, beleza? Perfeito, Matheus, eu que agradeço, cara. Obrigado pela oportunidade e o convite já está aceito.